Paz do Senhor, apaixonados por Jesus. Hoje é sexta-feira, tô gravando o vídeo hoje. Na verdade, hoje era pra ter postado um vídeo novo aqui no canal, só que eu não consegui fazer o vídeo essa semana e estou aqui em um momento de estudo da Palavra do Senhor. Amanhã eu vou estar ministrando para as crianças em uma escola bíblica de férias, na minha congregação. Eu senti de gravar aqui o vídeo e conversar com vocês. E eu estava meditando aqui e muito emocionada com o que o Espírito Santo estava falando ao meu coração. O tema escolhido para esse estudo bíblico que será direcionado para as crianças, de acordo com a faixa etária, crianças ouvindo a voz de Deus. E o texto base está em 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo 6, mas eu tô fazendo a leitura de todo o capítulo e o Senhor tem me chamado a atenção em algumas coisas. Ouvir a voz do Senhor é algo que não é fácil. É algo que requer esforço, comprometimento, é algo que requer dedicação, né, que está relacionado com esse esforço. A dedicação, é necessário o amor estar presente, porque sem o amor não tem como a gente desejar, de fato, ouvir a voz do Senhor. E todos esses acontecimentos ocorreram com a vida de Samuel. Antes de Samuel ouvir a voz do Senhor, versículo 7 diz, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. E eu fiquei a imaginar Samuel servia ao Senhor. Samuel amava o Senhor. Mesmo não conhecendo na totalidade. Mesmo não ouvindo a voz dele, mesmo não vendo ele, mesmo por muitas vezes não sentindo ele, Samuel amava o Senhor. E o Senhor ainda não tinha se revelado a ele. E eu fiquei a imaginar, né, quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor, sentimos a presença do Senhor. Ele se revela a nós. E nós não o amamos como Samuel amou ao Senhor. E esse amor fez ele ter uma experiência única com Deus. Fez ele viver uma experiência na qual ninguém viveu como ele. Porque o que o Senhor tem conosco é único. O Senhor trabalha com a singularidade do ser humano. E nessa singularidade ele vai trabalhar de formas diferentes. Porque o Senhor não trabalha com formas. A forma é padrão. É daquele jeito, daquele centímetro, daquela altura. Mas o Senhor, ele trabalha com formas. São variadas as formas, todos os tipos de formas. Formas que são totalmente diferentes umas das outras. E eu fiquei maravilhada com isso que o Senhor revelou ao meu coração. E aqui tem muitas outras coisas que eu quero abordar com as crianças, principalmente o fato de Samuel ter ouvido a voz do Senhor, ter sido aquele que reconheceu que Deus o chamava para um novo tempo. Samuel estava vivendo um processo de amadurecimento, tudo que ele viveu ali junto com Eli. A gente sabe da negligência de quem foi Eli. E outra coisa também que eu acho interessante é que Deus, ao falar com Samuel, não foi apenas para que Samuel pudesse o conhecer. Porque quando Deus trabalha conosco, Ele não quer trabalhar somente conosco. Ele também quer trabalhar com outras pessoas. Ele também quer atingir e alcançar outros corações. E o Senhor, ao falar com Samuel, também queria falar ao coração de Eli. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que por 3 vezes Samuel acorda ouvindo aquela voz e vai até Eli. Versículo 2 do capítulo 3. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado.
E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Perceba, Eli estava no lugar de costume. Samuel estava no santuário, no local onde estava a arca de Deus. Deus se revelou a Samuel porque Eli estava acostumado. Ele estava acostumado com a vida dele, com a rotina dele. E Samuel não. A lâmpada ainda não havia se apagado. Samuel ficava perto porque ele desejava. Ele dizia, qualquer momento eu vou acordar e eu preciso estar de prontidão a serviço desse Deus. Ele estava de costume e a voz do Senhor foi um alerta para que ele voltasse a ter sensibilidade à voz do Senhor. Porque Samuel ainda não conhecia, ainda não havia sido revelada a palavra de Deus, mas para Eli a palavra já havia sido revelada. Eli já conhecia a palavra do Senhor. Talvez Eli já tinha ouvido a voz do Senhor em outros momentos. A Bíblia não menciona esse fato, até porque diz que raramente o Senhor falava naquela época. Porque raramente o Senhor encontrava alguém disposto a ouvir a voz dele. Naquela época, se era comum as profecias, se era comum as visões, os sonhos, mas Deus estava com saudades. Jesus, Deus estava com saudade de se comunicar com o homem, de ter essa união, essa conexão forte, sabe? E Eli estava em um local de costume, na qual ele não tinha mais a vontade, o anseio, o cuidado, a sensibilidade com a voz, com as coisas do Senhor. E é por isso que Deus também fala com Samuel. Eu acredito que também para trazer a memória de Eli. É tanto que na terceira vez ele percebe que o Senhor estava falando com Samuel e diz para ele, olha, vai se deitar e se você ouvir novamente a voz, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor trouxe de volta a mente de Eli o gozo e a alegria que é ouvir a voz do Senhor. Eu acredito que ele, ao deitar, ele trouxe à memória dele todas as vezes que Deus se revelou a ele, todas as vezes que Deus falou com ele. E quantas vezes nos esquecemos, entramos no lugar de costume e nos esquecemos do gozo que é, da alegria que é, sabe? Ouvir a voz do Senhor, sentir a presença do Senhor, ter experiências com o Senhor. Sabe, eu não sei em qual fase da vida você está vivendo, se você está numa fase na qual você está como Eli, que você se encontra acostumado com as coisas espirituais, com a ida à igreja, a ida ao culto. O seu devocional tem se tornado apenas um mero costume de você abrir a Bíblia, ler um capítulo, 2, 3, fechar e você não lembrar. No final do dia você não conseguir lembrar o que foi que você leu. Talvez você esteja tão acostumado com essa rotina que o Senhor te trouxe até esse vídeo para te dizer, ei, volta à memória e à sensibilidade de ouvir a minha voz e sentir a minha presença. Faz como Samuel. Se talvez você está na fase na qual você se encontra como Samuel, ansioso, desejoso, amando, suspirando pela presença do Senhor, mas ainda não viveu uma experiência extraordinária que levou você para um outro patamar espiritual, que levou você para um outro nível de intimidade com Deus. E continue nessa caminhada. Deus irá se revelar a você no tempo certo. E você vai alcançar um nível de maturidade espiritual para você conseguir vislumbrar coisas maiores que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Salmo 29, Davi vai escrever acerca da voz do Senhor. Davi conseguiu contemplar e vislumbrar e ouvir a voz do Senhor no momento de tempestade. E ele descreve a voz do Senhor como uma voz que troveja, uma voz que é poderosa, uma voz que é majestosa, uma voz que quebra os cedros,
uma voz que despedaça os Líbanos, uma voz que faz tremer o deserto, uma voz que retorce os galhos das árvores, uma voz que dá força e também uma voz que abençoa o povo e dá paz. E essa é a voz do Senhor. Talvez você esteja sucumbido ou você esteja disperso por ouvir tantas vozes. São tantas pessoas, são tantas falas que você se sente sufocado ao ponto de não conseguir mais entender ou ter a sensibilidade para saber qual é a voz do Senhor. Mas peça ao Senhor para que Ele venha calar todas as vozes externas, para que venha reduzir o volume do barulho externo e que a voz do Senhor seja aumentada, o volume da voz do Senhor seja aumentado e você possa ouvir a voz dele ressoando nos seus ouvidos, lhe direcionando, lhe ensinando, lhe exortando, lhe ajudando, sabe? Porque a voz do Senhor é essa voz que é amável, mas também é essa voz que é flamejante, é uma voz que é poderosa, é uma voz que quebra. Por que o salmista está dizendo que quebra os cedros? Porque o cedro é uma madeira, era uma madeira durável, uma madeira de resistência, de proteção, uma madeira difícil de ser quebrada. Mas o Senhor quebra tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que vem como resistência sobre as nossas vidas, nos tornando limitados às circunstâncias, limitando de nós a ouvirmos a voz do Senhor na totalidade. O Senhor, Ele quebra e Ele tem poder de quebrar todas essas resistências, todos esses agentes limitantes nas nossas vidas. Mas é preciso você buscar, é necessário você pedir, é necessário você ter constância na oração, no jejum, no clamor, é continuar perseverando como Samuel, que ainda não tinha visto, que ainda não tinha sentido, que ainda não tinha vislumbrado, mas amava e continuava amando e desejando estar nos átrios do Senhor. Eu não sei qual a tua necessidade nesse momento, mas o Senhor te direciona e me direciona nesse dia a ouvirmos a voz do Senhor e pedimos para Ele falar conosco, porque Ele é um bom Pai. Ele fala com os filhos dele, Ele direciona os filhos dele, Ele não nos deixa dispersos, sem entender ou compreender os caminhos dele. O Senhor, Ele quer e Ele tem prazer em se relacionar com você. Ele é aquele que quer contar segredos para você. Ele é aquele que quer ouvir você. Ele é aquele que quer estar com você, se comunicando com você, assim como ele se comunicou com Samuel. E esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo na qual eu não fiz um roteiro, eu não no meu script, mas eu creio que estava no script do céu. E o Senhor, Ele tem a direção certa para todos os propósitos. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Pai, eu te apresento agora esta pessoa que está vendo este vídeo. Senhor, eu te peço, alcança o coração desta pessoa. Aguça os ouvidos dessa pessoa. Eu não sei o que essa pessoa tem ouvido. Eu não sei qual tem sido as vozes que têm se levantado. Espírito Santo, mas eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Reduz o volume dessas vozes externas. Senhor Jesus, se for possível, coloca no silencioso, que essa pessoa venha ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, que essa pessoa venha fazer como Samuel está disposto a ouvir a tua voz, a sentir tua presença, a anelar por ti. Senhor, fala com cada filho teu, Senhor, fala com ela, fala com ele neste momento, dá a direção que ele precisa, que ela precisa, pelo poder que há no teu nome, traz o refrigério para a alma, mas que essa pessoa possa compreender a tua voz, a alma dela possa, Senhor Jesus, suspirar por ouvir a tua voz, por entender o que o Senhor quer para a vida dela, para a vida dele. Eu te peço tudo isso e eu te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!